Questão de número 48. Para cada quadro a seguir, determine a expressão que relaciona os valores de x e de n. Aí vem a letra A com o quadro, onde nós temos aqui os valores de x, os valores de n. E na letra B também. Aí, o que eles querem? Eles querem que a gente estabeleça uma expressão algébrica para essa letra A, que explica o porquê que quando o x é 1, o n é 4. Quando o x é 2, o n é 7. E assim por diante. E da mesma forma a letra B. Bom, pessoal, aqui nesse caso, a gente tem que analisar a tabela. Nessa letra A, ela é mais fácil porque basta você associar a posição do elemento e descobrir o padrão aqui de n. Aqui, ó, a posição, vamos considerar aqui que x seja a posição 1, posição 2, 3, 4, 5, né? E assim por diante. E o n, a gente tentar ver se tem um padrão aqui, ó. Por exemplo, de 4 foi para 7, de 7 foi para 10, de 10 foi para 13, de 13 foi para 16. Observe que essa sequência aqui em n, ela está aumentando de 3 em 3. Então, eu sei que o padrão dessa sequência aqui, ela é 3. Tem umas, gente, que é fácil descobrir o padrão, já tem outras que não, tá? São mais difíceis de deduzir, mas essa letra A é bem fácil, ó. O padrão, ela indo de 3 em 3, e o x aqui indica posição 1, posição 2, 3, 4, 5. O que a gente pode concluir disso? Nós temos que analisar assim, ó. Elemento da posição 1. Qual que é o cálculo que eu faço com 1 para que o n dê 4? Aí a gente pode pensar assim, ó. Se eu sei que o padrão é 3, então eu vou colocar o padrão 3, que vou multiplicar a posição do elemento, que é 1. 3 vezes 1, 3. Não deu 4. Mas para dar 4, o que eu teria que fazer? 3 vezes 1, 3. Para dar 4, eu faria... Uai, tia Bel, é só somar mais 1 que dá 4. Isso mesmo. Mais 1 igual a 4. Vamos fazer mais 1? Mesma coisa, o padrão é 3. Eu faço 3 vezes a posição do elemento, que é 2. Aí eu vou pensar assim, ó. 3 vezes 2, 6. Mas tem que dar 7, não é? 3 vezes 2, 6. Para 7 faltou 1. 1 também, igual na outra, né? Vamos fazer só mais uma, para essa daqui, ó. Padrão é 3, 3 vezes 3 é 9. Para 10, faltou 1. Observe só que, para você obter os valores de n, você tem que pegar o padrão da sua sequência, multiplicar vezes a posição do elemento e sempre somar mais 1, não é? Deixa eu colocar aqui 10. Então, a fórmula que representa, a expressão que representa aqui... 3 está em todas, não tá? Então, é 3 que multiplica. Esse 1, 2, 3 não é o valor de x? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 3 que multiplica x e sempre soma o quê? Mais 1, não é? Então, gente, essa é a fórmula da letra A. Está prontinha. Essa letra B não é bem fácil, não é como a gente fez aqui nessa letra A. Por quê? Ó, esse menos 1, esse que vem para o 7, o 23, a gente não consegue, assim, identificar o padrão já de cara, como a gente identificou aqui, ó, que foi de 3 em 3. Eu poderia pensar assim, ó, menos 1, por exemplo, mais 8, que dá 7. Mas se eu fizer 7 mais 8, dá 15, já não dá. Se eu somar o 7 com mais 8, já não dá o que tá aqui. Aí eu já vou ter que pensar de outra forma, tá? Observe só que esse valor de n, ele está crescendo muito rapidamente, né? Aqui, ó, era de menos 1 foi para 7, 7 para 23, 23 para 47, 47 para 79. E com certeza o próximo termo vai crescer muito. Aí eu vou pensar assim, ó, e se eu pegar o valor de x aqui, elevar ao quadrado, por exemplo, 1 elevar ao quadrado, e pensar assim, ó, 1 ao quadrado é 1. Para dar menos 1, né, porque eu peguei esse 1 elevei ao quadrado, dá 1. Para dar menos 1, o que eu tenho que fazer? Qual que é a operação que eu faço aqui? Né, porque 1 ao quadrado, 1 menos 2 vai dar menos 1. Deu exatamente esse termo aqui. Se eu fizer a mesma coisa, pegar esse termo elevar ao quadrado, fica 3 ao quadrado, 9, não é? 3 ao quadrado é 9. Para dar 7, é só eu fazer menos 2 de novo, não é?
aí dá o 7. Vamos fazer só mais uma vez. Esse 5, se eu fizer 5 ao quadrado, dá 25 para dar 23, aí dá por menos 2, né? Que vai dar o 23 que eu quero. Então, perceba o seguinte, nessa daqui, eu peguei todos os termos de x e sempre elevei ao quadrado. E para obter o de baixo, eu sempre fiz menos 2, não foi? Que forma que eu posso criar em torno disso aqui? Gente, é o termo de x ao quadrado, não é? É só elevar qualquer termo desse aqui ao quadrado e sempre fazer menos 2, não é? Fazendo isso, eu obtenho a expressão algébrica que tá pedindo aqui. Tanto da letra A, que é essa, da letra B, que é essa, tá bom? Gente, eu concordo se vocês acharem isso aqui difícil, né? Sempre determinar uma expressão algébrica, ela não é muito fácil, né? Então, é isso aí, espero que vocês tenham compreendido. Vamos fazer a 49. Observe a sequência das figuras A e B a seguir e determine. Aí vem a letra A. Aqui está as figuras da letra A, que é pra gente observar. Aí vem a pergunta, quantos quadradinhos brancos deverá ter a sexta figura dessa sequência? A atividade que é assim, ó, gente, que a gente reproduza a sexta sequência e saber quantos quadradinhos brancos. Por exemplo, aqui, ó, aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta sequência. Olha quantos quadradinhos brancos tem na quarta sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 quadradinhos. Mas como que eu sei que são 12 quadradinhos? Pessoal, essa daqui pede uma expressão algébrica que permita calcular a quantidade Q de quadradinho branco, em função da posição P da figura. Olha só, a quantidade Q de quadradinho branco é eu explicar o porquê que dá essa quantidade de quadradinho branco, que é o que a gente fez na letra A. Então, a gente tem que obter uma expressão algébrica. Então, a expressão algébrica Q em função de P vai ser o seguinte, ó. Aqui tem quadradinho branco? Não tem. É só preto. E só tem um, não é? Então, eu coloquei 1 ao quadrado, que representa a quantidade de quadradinho preto. Se eu fizer menos ele mesmo, 1 ao quadrado, 1 menos 1, dá 0. Isso significa que tem 0 quadradinho branco. A segunda figura. Tenho 2 quadradinho preto. Se eu levar 2 ao quadrado, dá 4. E subtrair menos essa quantidade de quadradinho preto, que é 2, vai dar exatamente a quantidade de quadradinho branco, que é 2 ao quadrado, 4 menos 2, 2. Tem 2. Vamos pegar aqui 3 quadradinho preto. 3 ao quadrado, 9. Menos a quantidade de quadradinho preto, o que der o resultado é a quantidade de quadradinho branco que tem. Então, 3 ao quadrado, 9 menos 3, 6. E tem exatamente 6. Deduzindo a partir disso aí, a gente vai determinar a quantidade Q de quadradinhos. Você vai pegar a posição da figura, que é essa daqui, que a gente elevou ao quadrado, não é? Elevado ao quadrado. Menos, todos eu usei menos, não foi? Menos o quê? Quando eu fiz a posição da figura ao quadrado, foi menos a própria posição, não foi? Que, ó, 2 ao quadrado representa a posição P da figura, menos a própria posição, para dar a quantidade de quadradinhos brancos. Então, a fórmula é essa, ó, Q é igual a posição da figura ao quadrado, menos ela mesmo, que é P, certo? Então, P ao quadrado menos P é a fórmula que eu utilizo para calcular a quantidade de quadradinho brancos. É isso que está pedindo nessa alternativa. Agora, nós vamos fazer a letra B. Olha só, a gente tem uma sequência de figuras, certo? Começou com um quadradinho, 3, aí depois veio 5, e pontinho, 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 que significa que a gente pode desenhar mais. Aí vem a pergunta, quantos quadradinhos verdes deverá ter a quinta figura dessa sequência? Gente, aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a terceira, aí vem a quarta e vem a quinta. A quinta é a que eu quero. Agora, a gente tem que analisar como que foi a lógica, ou seja, o padrão para eu construir a sequência dessa figura. Observem só, eu comecei desenhando um quadradinho, certo? Beleza, tá aqui, um quadradinho. Esse quadradinho eu desenhei ele aqui, de novo. Só que na hora que eu desenhei ele de novo, eu aumentei mais 2 no vértice dele, não foi? Para eu fazer essa daqui, eu repeti esses 3, que são esses 3 aqui, tá? E aumentei mais 2.
Para fazer a quarta, eu vou repetir essa figura e vou fazer mais 2 aqui na ponta. E para fazer a quinta, que é o que eles querem, gente, aí vocês vão fazer assim, ó. Deixa a tia Bel desenhar aqui. Para vocês saberem a quinta, vocês têm que saber a quarta, né? Ó, para eu fazer a quarta, eu desenhei esses 5, esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e coloquei mais 2 na ponta, não foi? Agora, para eu fazer a quinta sequência, eu vou repetir essa figura, tá? Tia Bel vai repetir ela. Aqui, ó, só para vocês observarem. Ela cabe aqui, né? Tentar fazer ela bem pequenininha. Ih, gente, meus quadradinhos tá saindo todo torto, hein? Vocês fazem bonitinho aí, tá? Aqui, ó, já tá essa, né? Já repeti a quarta. Aí é só acrescentar mais 2 quadradinhos aqui, ó. Aí está pronto. Essa aqui é a quinta sequência, tá? Quinta sequência. Mas se vocês fazem caprichados aí, tá bom, gente? Porque senão não dá, né? Tem que caprichar. Então, a quinta sequência pergunta quantos quadradinhos deve ter ela. Agora é só a gente contar, né? Quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quadradinhos. Certo? São 9 quadradinhos. Então, essa letra B é só isso, tá? Vocês só colocam esse desenho, escreve quinta sequência e representa quantos quadradinhos tem. Vamos fazer agora a letra B. Uma expressão algébrica que permita calcular a quantidade Q de quadradinhos verdes em função da posição P da figura na sequência. Observe. Quando eu quero descobrir a fórmula, eu quero explicar o porquê. Que de um quadradinho eu passei a ter 3, de 3 eu passei a ter 5, de 5 eu passei a ter 7, de 7 eu passei a ter 9. Vocês podem observar que o padrão é 2, sempre tá aumentando 2 quadradinhos, não é isso? Se o padrão é 2, por exemplo aqui, ó, a posição da figura que é a posição 1, posição 2, posição 3. Então, para essa figura aqui, eu faço 2 vezes a posição dela, 2 vezes 1, 2. Para dar 3 quadradinhos, eu somo com mais 1, não é? Agora, essa daqui, o padrão é 2, né? Eu faço 2 vezes a posição dela, que é 2, somo mais 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, né? Igual a 5. E aqui tem exatamente 5 quadradinhos. Nessa aqui, eu pego 2 que multiplico a posição dela, que é 3, 2 vezes 3, 6. E eu somo mais 1, vai dar igual a 7. Certo? Então, o próximo desenho aqui seriam 7 quadradinhos. O que eu tenho que fazer? A partir dessa dedução, a gente vai elaborar a fórmula que o exercício está pedindo, tá? Então, a fórmula vai ser o quê? Você vai pegar a quantidade de quadradinhos, vai ser igual o padrão. Ô, gente, não é aqui que faz, é aqui, ó. A quantidade de quadradinho vai ser igual ao padrão, que é 2, que multiplica a posição da figura, que eu chamo de P, e sempre estou somando com mais 1, não é? Com mais 1. Então, é essa regrinha que quer aqui na letra B, tá ok? Agora, nós vamos fazer a questão no próximo vídeo, tá bom? A questão de número 50. 50 no próximo vídeo, a tia Bel dá sequência.